Mesmo que eu tenha feito um ano, 2, 3 ou 4, 5 anos de cursinho, eles viram simplesmente assunto de bar depois que você está na universidade. Porque assim que você chega lá, você está de par a par com as outras pessoas e esse tempo ele é recompensado. Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Meu nome é Cauê Gasparotto, eu sou médico formado aqui pela Universidade de São Paulo. E nesse podcast aqui eu tenho o intuito de conversar um pouquinho com vocês sobre carreira médica e trazer alguns convidados que, às vezes, apesar da idade, já atingiram alguns resultados significativos. Especialmente nesse capítulo aqui de hoje, a gente vai falar com um recém-aprovado na Faculdade de Medicina da USP, que foi onde eu fiz a minha graduação, e eu tenho o intuito de trazer essas pessoas para vocês conhecerem um pouco das suas histórias e entenderem qual o perfil dos alunos que a gente tem hoje aqui na Faculdade de Medicina, e quem sabe você também se identificar com essas pessoas e ver que nós, assim como vocês, somos seres humanos como quaisquer outros, né, que estamos aqui na faculdade hoje, passamos pelas nossas dificuldades, nossas angústias, e conseguimos aí entrar nessa faculdade como uma forma também de inspirar outras pessoas a tentarem, né, esse sonho de estudar numa grande faculdade aqui no nosso país. Queria agradecer os nossos apoiadores, patrocinadores aqui do podcast, especialmente a editora Manoli, que oferece esse espaço para a gente gravar aqui hoje. Se você não conhece, é uma editora referência na área da saúde, que publica muitos dos materiais e livros que a gente tem aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Então, alguns deles aqui atrás, né, os principais, mas sugiro vocês também darem uma olhadinha no site, todas as ofertas e oportunidades que tem para quem é da área médica ou estudantes dentro das áreas da saúde. Também sou fundador de uma empresa chamada HackMed, que tem por objetivo fomentar inovação e empreendedorismo no contexto da saúde, uma escola de negócios que se propõe a educar profissionais e estudantes da área da saúde, médicos, estudantes de medicina também, que tem por objetivo, né, ensinar competências complementares àquela que a gente aprende durante a nossa formação tradicional, com o objetivo de formar agentes de mudança, profissionais que consigam impactar positivamente o setor de saúde. Então, se você não conhece, depois dá uma olhadinha no nosso site, tem uma série de oportunidades para quem quer se aprofundar nessas áreas, algo que eu acredito que pode ser um diferencial aí dentro da sua carreira nas áreas da saúde. Vamos direto então à conversa de hoje. Estou aqui com o Paulo Henrique Cristo, que é estudante de medicina, acabou de ser aprovado na turma 112 da Faculdade de Medicina da USP e vai compartilhar um pouquinho com a gente da sua trajetória. Paulo, obrigado por aceitar o convite, é um prazer ter você aqui comigo hoje. Olha, eu tenho 19 anos, eu sou nascido e criado paulistano. Eu sempre morei aqui e todo o meu estudo foi baseado aqui na capital mesmo. Que legal. E, cara, queria saber, antes da gente começar aqui, que você contasse um pouquinho da sua história durante o ensino médio, assim. Você sempre quis medicina? De onde veio seu interesse por fazer medicina? Tem alguém da sua família que estimulou? Não, pra mim, naquela bolha familiar, eu nunca tive contato com a medicina. Acho que pra quem não acaba não sendo filho ou tendo um parente médico, o contato que a gente tem com a medicina é Grey's Anatomy, mídias, livros, séries e tal, né? Me perguntaram, que curso você quer fazer? Eu falei medicina, mas nunca teve muita certeza sobre. Mas como eu acabei respondendo sempre a mesma coisa, eu acabei decidindo e enveredei por esse caminho mesmo. Tinha alguma coisa que te motivava, assim, pela medicina? Talvez o desafio, não sei o que poderia ter sido uma motivação. Até então, na época que me perguntavam, não. Mas houve um livro que me estimulou mesmo a entrar no curso. E me estimulou a ver a medicina como algo que eu me via fazendo. Que livro que é esse? Era o Estação Carandiru, do Drauzio Varela. Cara, interessante. Muitos alunos citam algum livro do Drauzio Varela como um motivador. Assim, sim, eu sou muito fã dele e tudo que eu leio dele sempre me dá uma vontade de conhecer mais. Eu gosto muito. Pô, que legal. E aí você, durante o ensino médio, já se preparou visando medicina? Ou Sim. foi algo que foi mais pra tarde, assim, depois que cursinho, por exemplo? Sim. Apesar da medicina não ser uma grande certeza no meu ensino médio, eu já sabia que eu ia ter que encarar o vestibular no final daqueles 3 anos. Então eu segui um método que me garantiu bons resultados ao final do terceirão, mas não foi suficiente para me garantir uma aprovação. E você fazia escola particular aqui em São Paulo? Eu estudei na Rede Objetivo. Certo. E aí, como é que você estudava, assim, para se preparar para o vestibular? Olha, era um método
Foi a melhor coisa que eu pude elaborar na época, que era matéria dada, matéria estudada. Ao final daqueles 3 anos, eu conhecia de superfície todos os conteúdos, mas o que me faltou nesse método foi conhecer os detalhes, especialmente de biologia, química e física, que são os que mais pesam numa segunda fase de medicina. Perfeito. E aí você estudava de que forma? Assim, fazia resumo, estudava por questões durante o ensino médio? A depender da matéria. Se fosse uma matéria como biologia, eu sabia que eu não ia conseguir responder uma questão se eu não soubesse aquele assunto. Então, se fosse uma matéria mais conteudista, eu me importava muito em estudar todo aquele conteúdo, mas se fosse matemática, aí eu tinha que tratar de fazer dezenas de questões até pegar a sistemática do assunto. E você ia bem na escola, em termos de nota, assim? Eu era um bom aluno, Eu tive o azar de pegar o ensino médio mais disfuncional da história, que foi os anos da pandemia. Uhum. Mas eu consegui manter uma rotina e seguir estudando naqueles anos. Então você considera que você conseguia ter uma rotina de estudo adequada? Assim, Eu consegui manter um cronograma e uma rotina. E você tinha expectativa de entrar na faculdade direto do terceiro? Ou já imaginava que você tem que se preparar melhor no curso? Assim, eu tive um bom desempenho. Aconteceu de eu quase entrar numa faculdade, mas eu não fui chamado por 5 nomes. Não fui chamado por 5 nomes na FAMEMA, mas aí eu percebi que querer entrar direto do terceirão, ainda que aconteça com muitas pessoas, não é algo absolutamente comum e talvez... Não tem por que ter pressa, né? Não há, e eu acho que eu me arrependeria de entrar direto do terceirão porque eu não teria maturidade para encarar um curso universitário. Então pra você não era um grande demérito, um medo ter que ir pro cursinho, assim, Não. era o que fazia sentido pra você. Por mais que eu tenha encarado com resistência, ao final desse ano de cursinho eu vejo que foi ali que eu realmente aprendi a estudar e a lidar com certos dramas do estudo que eu não saberia lidar antes. Você consegue trazer alguns exemplos? Acho que a gente já pode entrar para essa fase do cursinho, essas diferenças, né, entre o seu modelo de estudo no ensino médio para o cursinho. O que você vê assim de aprendizados quando você fala aprendi a estudar? O que significa isso? Acho que o primeiro choque quando eu entrei no cursinho é que a rotina é 100% mais intensa do que a do ensino médio. E ali no cursinho eu percebi que o método que eu seguia de matéria dada, matéria estudada, não ia ter mais efeito. Ali eu percebi que eu precisaria lembrar de uma informação, não por dias, como eu fazia antes, mas por meses. Porque a segunda fase de medicina exige muito detalhe e eu tenho que ter eles em mãos. Então, ali eu precisei desenvolver uma estratégia para realmente incorporar e fixar coisas. Uhum. E como é que você fazia isso? Acho que lá para abril e até o final do ano, eu tive a ideia de criar um caderninho de bolso. Eu comprei um caderno desses que usam para fazer rascunho de desenhista mesmo. Uhum. E ali eu criei uma seção para biologia, física e química, e ali eu escrevia cada detalhe sobre a matéria que eu queria fixar. E eu andava com ele o tempo inteiro. Eu levava ele no metrô, eu levava ele para tomar café, eu levava ele no ônibus. Então, cada momento livre eu estava ali relendo e relendo aquele caderno para fixar os detalhes que eu tinha tendência de esquecer. Caramba, interessante isso. Só com essas que eram mais, digamos assim, exigidas nos vestibulares Sim, de medicina. era um caderno específico. Entendi. E você acha que isso fez diferença pra você? Fez muita diferença, porque com o passar das leituras, aqueles detalhes que no início eram tão estranhos, até um pouco amedrontadores, eles começavam a ficar comuns. Parece até parecido com aquele modelo de flashcard de repetição, né? É verdade. E você chegou a utilizar esse tipo de técnica, não? Eu descobri o que era um flashcard faltando 2 semanas pro vestibular, mas assim que me explicaram o que era, eu percebi que era muito semelhante, né? Porque se ficar sendo exposto às imagens por repetição e você vai absorvendo o conteúdo, né? Exato. E hoje tem alguns programas que facilitam isso, né? Sim, tipo o Anki, né? Exato. É realmente um método que facilita muito essa parte de memorização, né? Muito. E, cara, interessante isso. Você utilizava esse caderno para memorização. Chegou a fazer simulados, provas antigas? Você respondia também bastante questão nessa época de cursinho? Sim. Olha, os simulados eu confesso que não fiz tantos quanto eu deveria. Eu fiz alguns de 2 em 2 meses, mas as provas antigas entraram na minha rotina às vésperas da FUVEST. Faltando 2 meses para o vestibular, eu tratei de imprimir os últimos 10 anos de prova e resolver eles como se fossem uma prova de fato. E dando toda atenção aos erros, porque eu não poderia me permitir errar coisas que eu teria visto nos simulados antes da prova. Entendi. E nesse sentido, para você,
foi importante essa parte de fazer provas antigas? Você sente que de alguma forma você conseguiu entender melhor a forma como era cobrado isso no vestibular? Muito. Eu percebi que o simulado, ele trata dois componentes e um a gente acaba deixando de lado. Ele trata o componente objetivo, que é o quanto a gente sabe ou não sabe sobre um assunto, e o componente subjetivo, que é erros de prova. Você lê um texto com mais pressa do que deveria, você julgou uma questão que era fácil, mas ela não era tão fácil. Eu percebi que ao final do ano, os erros mais comuns eram os erros mais bobos. Eu li um texto, eu me enganei no enunciado e marquei a alternativa errada. Então, Às vezes até pelo cansaço, né? até pelo cansaço mental, aquela exaustão tão comum no final de ano. Ali eu percebi que ou foi um erro por falta de conhecimento, isso é um erro mais grave, ou foi um erro por sistemática de prova. Você está estressado ou está cansado. Perfeito. E aí com o simulado você consegue treinar isso também. Sim. Né? E nesse sentido, acho importante falar também sobre isso. Você você estudava focado em uma única prova, por exemplo, FUVEST, Enem, ou você acabava fazendo assim questões de várias universidades diferentes? Olha, ao início do ano, eu sentei, fiz uma análise e percebi quais provas eu tenho melhor desempenho, quais provas por mais que eu tente, simplesmente não é meu perfil de conhecimento. Ali eu percebi que o Enem não era uma prova para mim, e esse ano não foi diferente. Eu tive um desempenho muito abaixo do que eu esperava no Enem. Então eu percebi que as provas mais conteudistas e tradicionais eram algo que era compatível com o meu perfil de aluno. Então eu preferi focar em todas as provas da VUNESP e a FUVEST. Legal. E vale a pena? Você acha que se preparou melhor? Estava mais preparado para fazer essas provas? Valeu muito a pena, porque foi um estudo focado para essas provas. Legal. E você foi aprovado na VUNESP também? Na VUNESP, sim. Eu tive bons resultados. Tive bons resultados em algumas faculdades. Como que foi depois desse ano de cursinho, os seus resultados aí nos vestibulares? Eu fui aprovado, até agora eu fui aprovado na FMJ, na Santa Casa e agora na FUVEST. E foram classificações muito agradáveis. Quanto? Em que posições? Olha, eu passei em primeiro lugar na FMJ, Legal. quinto lugar na Santa Casa. Que é de Jundiaí, né? Isso, FMJ. Jundiaí. É VUNESP lá também? Todos os VUNESP. Legal. Todos os VUNESP. E agora em 25º aqui na USP. Pô, bacana, cara. E você prestou ampla concorrência aqui na USP? Ampla concorrência. E sabe quantas vagas tem hoje atualmente? Olha, na Santa Casa eu estimo que sejam umas 100 vagas. E aqui na USP? Na USP, acho que ainda rolam, são 75, não? 75. Pra FUVEST e 75 Enem agora, né? Exatamente. Mas aí tem também... O Provão Paulista que foi incorporado agora, né? Essa eu não sabia. E também acho que tem a divisão de ampla concorrência com quem faz escola pública e PPI também. Sim, né? tem isso também. Entendi. Cara, e você deixa assim, alguma dica pro pessoal que eventualmente está aí no vestibular, vem de um contexto talvez parecido com o seu? O que você deixa de sugestão para eles, assim, para se prepararem? Mesmo que eu tenha feito um ano, 1, 2, 3 ou 4, 5 anos de cursinho, eles viram simplesmente assunto de bar depois que você está na universidade. Porque assim que você chega lá, você está de par a par com as outras pessoas e esse tempo ele é recompensado. E você acha que valeu a pena todo esse esforço? Valeu absolutamente a pena. Tá gostando dessa primeira experiência? Como é que foi aí entrar na faculdade de medicina da USP? A recepção de calor é incrível. Você entra na universidade e você já está em contato com gente que está formada e continua frequentando os mesmos lugares que você está começando a frequentar. É muito legal. Cara, e nesse sentido, você já esperava uma aprovação aqui na FUVEST ou foi algo meio inesperado? Foi a coisa mais inesperada que poderia ter acontecido comigo. Por quê? Porque eu não tinha esperanças para passar na FUVEST. Existe aquele glamour em torno do vestibular, até porque ele é um dos mais famosos. E você simplesmente não espera que você tenha um bom desempenho no vestibular mais difícil que tem. E você, mesmo durante a segunda fase, você ainda estava meio incerto ou você já começou a ter uma confiança maior de que poderia conseguir aí conquistar uma vaga? Depois que saiu o resultado e eu percebi que eu tinha passado exatamente no corte, eu percebi que eu teria que mandar muito bem na segunda fase. Você foi no corte, então? Eu passei exatamente no corte. Foi de 79 pontos. 79. E ali eu percebi que ou eu teria que ir muito bem na segunda fase ou não teria chance. Mas isso é um ponto importante. Às vezes as pessoas acham que passando no corte não tem chance de passar. Mas a FUVEST, eu acho que ela é um vestibular que a segunda fase pesa muito. Né? Pesa muito, porque pensa comigo. Se você fez 83 pontos ou 79, a diferença é de 4 de 90. É virtualmente muito pequeno.
E a segunda fase, acho que como ainda tem dissertativas, né? Sim. Eu acho que isso acaba pesando mais nessa diferença de notas, assim. Não sei quanto é que é a média da galera, assim. Você tem alguma ideia de... Você tirou quanto na segunda fase? Acho que ela valia 1.000 pontos, eu fiquei na casa dos 860. Eu acho que tem um espectro muito maior ali na segunda fase, né? Sim. Você tem ideia dos números, assim, a menor nota dos aprovados na segunda fase? Acho que eu vou te faltar com esse número, mas acho que varia de uns 860 a uns 830 pontos. Entendi. Os aprovados, né? Isso. E aí acaba compensando aquela diferença ali na primeira fase, que é bem menor do que essa. Né? Exatamente. Mas ali eu percebi que eu teria que mandar bem em uma matéria que geralmente as pessoas não vão tão bem, que é o português. Eu sentei, analisei toda a cartilha dos aprovados dos últimos 5 anos da medicina e eu percebi, os desempenhos na prova de português sempre são os mais baixos. Assim, não tão baixos porque medicina é absolutamente concorrido, mas as notas de português sempre são mais baixas. Você tem pessoas que gabaritam biologia, física, química, mas tem uma interpretação de texto um pouco não tão delicada. Entendi. E aí você focou nisso. Eu foquei em português. Que seria o seu diferencial ali? Exatamente. Funcionou? Funcionou. E notou que a minha nota de português foi a mais alta. É mesmo? Foi maior do que minha nota de biologia, física e química no segundo dia. Caramba. E você focou como no português? Fazendo questão, estudando a teoria, redação? Eu sentei e me preocupei com formas de responder as perguntas, porque a escrita das provas de português ela é um tanto jornalística, sabe? Uhum. Você tem que ser preciso, conciso e escrever tudo de uma forma encadeada para que você não deixe as coisas truncadas. Uhum. E, além disso, eu precisava saber se era as formas de interpretar o que está sendo dado. Uhum. Existem questões que só entregam um texto para você e querem que você diga algo. Existem questões que entregam uma imagem e pedem para que você associe com o texto. Entender essas formas de questão foi importante. E você fez isso resolvendo prova antiga? Muitas provas antigas. E redação? A redação, eu me preocupei nos últimos meses de fazer uma redação da FUVEST por semana. Tá. E receber o feedback dos corretores era muito importante. E você fazia no cursinho mesmo? No cursinho mesmo. Você tinha alguma aula extra para redação ou não? Só seguiu o que Paralelamente? Não, eu só seguia a rotina do cursinho, mas sobre as redações, se alguém me apontava algo que estava deixando a desejar na redação, eu tratava de corrigir isso. Porque esses erros estruturais do texto são muito graves. Sim. E você tem alguma opinião sobre como aproveitar melhor esse tempo no cursinho? Assim? Tem algo que você fazia, que você via talvez outros colegas que não tiveram o mesmo resultado que você por talvez não aproveitar da mesma forma? Algo que... Durante o cursinho. Um diferencial, você diz. Durante o cursinho fez, seja na sua rotina, ou, enfim, aproveitar um determinado conselho que algum professor te deu que você viu que outros colegas não fizeram. Teve alguma coisa assim que você percebeu como um diferencial nesse período? Olha... É difícil dizer, porque o ano cursinho é muito intenso. Uhum. Eu tive a impressão de que parecia que as pessoas estavam fazendo a mesma coisa que eu, sabe? Mas eu diria que, além de resolver as provas antigas, sentar na mesa e resolver elas, você tem que compreender como a prova funciona e até entender como o seu emocional ele opera durante a prova, porque o simulado também é um exercício de autoconhecimento. Uhum. E você seguia o que os professores recomendavam ou você tinha seu próprio modelo aí de fazer as coisas? De fazer as coisas? Não, eu era norteado pelos que os professores falavam. Confiava bastante nele. Eu não sou uma pessoa muito organizada, então eu acho melhor me falarem para fazer algo do que eu tentar inventar algo novo. Sim, perfeito. Eu também tinha um pouco dessa visão, até porque muitas vezes os professores têm uma bagagem muito grande, né? Já estão há anos trabalhando com isso e vendo muitos alunos aprovados. Mas eu vejo algumas pessoas ainda questionando, às vezes, né, as recomendações. Eu não ia muito por essa linha, né? Claro que cada pessoa tem a sua própria maneira aí de lidar. Mas eu sempre fui muito... Cara, vou seguir o que esse cara recomenda, porque ele já viu muita gente passando por isso aqui. Exatamente. Eu vou confiar no que ele sabe. Não sei se tinha essa postura também. Eu também, porque eles têm décadas de bagagem. Às vezes, mais de 20, 30 anos conhecendo o vestibular. Eles acompanharam as mudanças no perfil. Então, eu que sou desorganizado, eu preferia seguir tudo que eles têm para dizer à risca do que fazer algo próprio que tem chance de dar errado. E uma dúvida que surge também é a questão com mídias sociais, né? A gente falou um pouco de, eventualmente, óbvio, né? Você pode acabar entrando
como a gente está fazendo aqui, né, um canal para falar um pouco com os aprovados, para dar dicas, por exemplo, né? Então, às vezes as pessoas entram aqui, acompanham e podem tirar tanto uma parte inspiracional quanto realmente dicas para quem está querendo passar no vestibular. Mas ao mesmo tempo pode ser um tiro no pé, né? De você ficar muito tempo nessas redes sociais, perder mais tempo do que deveria. Como é que você lidava com isso no cursinho? Sim, eu percebi que a rede social me afetava por duas coisas. Ela era um gatilho de comparação com pessoas que tinham alcançado um objetivo que eu queria alcançar, e era uma esponja de tempo. Querendo ou não, é um distrator que, se você se permitir, consome 30, 40 minutos até 1 hora do seu dia. Isso que você falou de comparativo é num aspecto negativo ou positivo? A comparação ela é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que, olha, ele passou na Pinheiros, eu gostaria de ser como ele, que esse é o sentimento mais saudável que a gente poderia ter. Se a gente não elabora isso, acaba se tornando algo negativo. Nossa, ele conseguiu e eu não consegui ter esse êxito. Mas elaborando, aí pode surgir o aspecto positivo da comparação. Mas no seu caso, você preferia se afastar mais das redes sociais por sentir esse lado negativo pesando mais? Eu preferia. Eu colocava um temporizador para as redes sociais e não passava mais do que 30 minutos ali. Pô, legal. Por dia é isso? Por dia. 30 minutos. E você tinha alguma coisa para lidar com essa questão de, eventualmente, saúde mental, essa parte mais de como manter também a saúde ali mental nesse momento tão tenso que é o vestibular? Sim, a pressão psicológica do vestibular, ela pesa e muito. E eu percebi que eu precisava de um dia na semana para dissipar toda a carga que eu acumulava durante a semana no cursinho. E esse dia era domingo. Era um dia que eu separava para não fazer absolutamente nada, raramente colocar matéria em dia e reservar um tempo para mim. Perfeito. Nos outros dias você estudava? Nos outros dias eu estudava integralmente. Como que era? Das 8 da manhã até? Das 7 da manhã, o horário que eu entrava no cursinho, e mais ou menos até as 9 da noite, quando eu ia para casa descansar. E você ficava no cursinho todo esse tempo? Exatamente. Tá. E lá você tinha aulas teóricas? Sim. E depois na tarde era mais exercício ou não tinha aula também? Acontecia. Isso foi algo que me ajudou, em parte do cursinho, a terminar toda a matéria antes do ano, porque a gente tinha aulas durante a tarde. Mas geralmente, quando a aula acabava, sei lá, 12h40, eu reservava tempo para almoçar, tomar um tempo para respirar, tomar um café e ali, de fato, estudar até o final do dia. E tinha alguma técnica aí dos estudos? Dependia da matéria. Mas algo que me pesou muito e me ajudou na segunda fase foi aprender a resolver questões. Tá. Eu segui um método durante o ano inteiro que eu já sabia que eu teria um bom desempenho em provas objetivas, mas eu não sabia fazer questões em segunda fase. Eu percebia que eu fazia resoluções truncadas, resoluções sujas, e eu precisava corrigir isso. Então, eu fazia resoluções de questões de física, química, e levava elas num plantão ou pedia feedback de um professor depois. Isso foi muito importante. E esses professores ajudavam? Porque acho que é outra coisa que às vezes a pessoa fica com medo, né? De não atrapalhar ali a aula, não atrapalhar o professor e ficar com medo até de pedir ajuda. Sim. Eu entendo esse sentimento, mas a gente tem que entender que o professor, ele existe para nos ajudar. Por mais que alguns sejam mais resistentes, assim, alguns ficam até felizes de serem procurados depois das aulas. Então, eu levava a minha resolução para ele e falava, olha, o que você achou disso? O que eu poderia fazer diferente? Eu devo manter isso aqui? E no início, as respostas eram muito negativas. Isso aqui tá um garrancho, isso está desorganizado, isso tá ruim. Mas no final do ano, eu percebi que eu tinha pego jeito de fazer questões. Dissertativas. Exatamente. Legal. E você se comparava muito com os outros colegas do cursinho ou você evitava fazer esse tipo de comparação? Só se... Porque tinha simulados também, né? Sim. Não sei se se comparava nesses simulados também. Existia o ranking do cursinho, mas o simulado do cursinho, ele diz, ao mesmo tempo que diz muito sobre como você está indo no cursinho, às vezes ele não dialoga com o desempenho real no vestibular. Mas eu usava, sobre a comparação no cursinho, ela é comum, ela acontece de fato. Mas como está todo mundo no mesmo barco de pressão psicológica e desejo de aprovação, a gente acaba suspendendo esse sentimento, sabe? Então você nem comparava tanto? Com assim. meus colegas, não. Legal. E você ia bem nos simulados do cursinho? Eu ia. Mas eu percebi que a única forma de você realmente entender uma prova é realmente fazendo as provas antigas. Porque o simulado, por mais perfeito que ele seja, ele nunca vai ser a prova definitiva. Entendi. Perfeito. Isso é importante também para o pessoal. Sim. Bom,
Cara, a gente tá indo pros finalmente aqui do episódio. Tem alguma dica que você gostaria de deixar pro pessoal que tá prestando, que talvez você não tenha comentado ainda? Alguma outra informação que você acha importante compartilhar com o pessoal Outra que tá informação? assistindo? Olha, eu acho importante vocês não negligenciarem sua saúde mental e permitirem repousar do cansaço. É algo que, eu não sei se eu devo contar isso aqui, mas é algo que ao princípio me entristeceu muito, mas hoje eu dou risada. Que eu errei a inscrição de um vestibular porque eu estava cansado. Eu troquei a inscrição da Unesp por meteorologia, por medicina, porque eu simplesmente estava muito cansado quando eu preenchi aquele formulário e eu percebi que, passada a raiva, claro, da frustração, eu percebi que eu precisava cuidar da minha saúde mental e do meu cansaço. Acho que isso é importante, sim, de Isso é muito compartilhar, importante. porque são erros que acontecem, as pessoas não têm noção de... É aquilo que a gente falou, né? Às vezes esses erros subjetivos, né? Não são erros de falta de conhecimento, são erros pelo cansaço. Podem atrapalhar realmente a sua trajetória. Aí eu percebi que eu perdi uma chance na universidade porque eu simplesmente errei o curso. Era o M imediatamente acima, eu botei meteorologia no lugar de medicina. E outras pessoas já passaram aqui no meu canal e contaram sobre momentos parecidos. Teve gente até que esqueceu de fazer a matrícula, por exemplo, né? Você acabou, nem esqueceu, mas assim, não acreditava que era possível, não foi checar e foi aprovado na lista de espera e não se inscreveu na medicina, teve que ficar de fora. Sim. Mais um ano para passar na medicina na USP. Imagina, né? É uma baita frustração. Você poderia estar aqui esse ano e você não teve porque falta de atenção, por exemplo, ou cansaço. E não são erros planejados, eles não acontecem por nossa vontade, né? Exatamente. Mas o melhor que a gente pode fazer é tomar algum ensinamento deles. Eu tenho um capítulo final aqui no podcast que eu peço para todos os convidados sugerirem uma indicação de livro, filme ou série. Chamo de Hacker Conectado essa parte do episódio. Você teria algum material que você falou até, né, do livro do Drauzio Varela? Não sei se você gostaria de deixar ele como recomendação. Com certeza eu vou deixar ele como recomendação, porque é um livro que como é um livro sobre a medicina em um contexto inesperado, que é o do presídio, mesmo nesse contexto de medicina mais suja, sabe, mais bruta, eu me interessei muito. Então acho que é uma leitura que vale a pena. Perfeito. Outro que me deu um empurrãozinho para entrar na faculdade de medicina, que é um livro sobre câncer chamado Imperador de Todos os Males. Ele é um compilado histórico sobre o câncer. E ali nesses últimos anos a gente vai percebendo como as doenças influenciam cada aspecto do nosso dia a dia. Especialmente o câncer, que é a doença mais comum dos últimos anos, a gente percebe que ele é mais... O câncer é uma doença que afeta a nossa vida em todos os aspectos. Isso me interessou a entrar na faculdade de medicina também. Cara, se alguém quiser entrar em contato com você, eventualmente mandar alguma dúvida, você tem algum canal pra responder o pessoal? Eu tenho minha rede social. Posso passar meu Instagram por aqui? Claro. É Paulo Henrique Cristo. Paulo Henrique Cristo, vou deixar aqui pra vocês na tela. Podem te mandar mensagem por lá? Com certeza, claro. Por aí. Bom, então é isso, pessoal. Se quiserem tirar alguma dúvida, conversar aí com o Paulo, é só seguir ele nas redes sociais, no Instagram. Fiquem à vontade aí pra mandar mensagem. Vai responder vocês por lá. Bom, é isso, Paulo. Obrigado por ter vindo aí, cara. Foi um prazer bater esse papo com você. E assim, pessoal, que ficou até o final, muito obrigado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Se gostariam que eu trouxesse algum outro convidado que vocês sugerem. Eu sempre levo em consideração isso para chamar as pessoas aqui do meu canal. Se você também foi aprovado recentemente aqui na USP, sinta a vontade também de me mandar mensagem. E quem sabe você não tá aqui gravando com a gente muito em breve. Obrigado a todo mundo que ficou até o final. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seus comentários aí. E a gente se vê no vídeo da próxima semana. Valeu, Paulo. Valeu. Um abraço, pessoal.